Graça e paz, povo de Deus. Bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, Na Rota com Cristo 2. O meu canal voltado a reflexões bíblicas, a situações do dia a dia, que ocorre na CCB ou que ocorre no mundo. Eu vou fazer diversos assuntos nesse canal, tá? E desde já vou pedir para você deixar o like, para você se inscrever, para você comentar, para você compartilhar com mais pessoas, tá? O tema hoje é um tema que está muito atual essa semana na internet. Eu vou usar esse canal para tecer críticas, comentários, análises de diversos assuntos, tá bom? Então, essa semana, o assunto que está chamando a atenção foi uma aparição de um OVNI. Quem não entende o que é um OVNI é um objeto voador não identificado. Isso ocorreu no último dia 31 de maio, é isso, dia 31 de maio de 2026, teve uma aparição de um OVNI na cidade de Campo Largo. Deixa eu ver se eu anotei certinho aqui. Campo Largo, tá? Um influenciador chamado Mike Leão avistou um objeto voador não identificado no sítio ao qual ele mora. Ele estava, para quem não sabe da história, eu vou contar a história. Ele é um influenciador que ele ali trabalha com animais, ele parece que pega animais e cuida. Ele tem um sítio numa área bem deserta, a qual não tem ninguém próximo, tem poucos vizinhos ali, segundo relatos. E ele estava ali fazendo o seu trabalho, como ele sempre faz, que é cuidar dos animais, e parece que ele estava fazendo quase que um story do Instagram. Ele estava quase fazendo ali uma live praticamente. E numa das suas filmagens, ele relata que ele começou a ouvir alguns barulhos e que ali ele ouviu que parece que a sua cerca elétrica tinha sido derrubada, uma cerca elétrica até com uma certa resistência. Quando ele desceu lá, ele pensou que era algum animal, porque parece que seus cavalos estavam um pouco eufóricos. Quando ele desceu lá, ele viu que a cerca realmente estava destruída e aquilo chamou muita atenção. Quando ele voltou, parece que já estava entre tarde e noite, e ele começou a filmar. Ele viu umas imagens ali luminosas no pico de uma montanha, né? Parece que estava ali na montanha ali. Ele filmou o que é o objeto voador não identificado até então, né? Ele filmou e ele colocou nas redes sociais. Chamou muita atenção das pessoas esse fato, porque as pessoas têm muita curiosidade a respeito desse tema. Será que existe disco voador? Será que existe ET? Será que existe vida fora do planeta Terra? Tá? Mas aí, o que cabe isso? Nós, como cristãos, o que nós pensamos sobre isso como cristãos? Se realmente, qual que existe, não existe? Bom, nós temos que deixar claro que a Bíblia não faz nenhuma menção sobre ETs, sobre vida fora da Terra. Não tem nada na Bíblia que nos fala a respeito disso. A Bíblia está muito mais focada no ser humano, na vida na Terra, no nosso plano de redenção com Cristo Jesus. E muitas coisas vêm para tirar o nosso foco, para mudar o nosso sentido real. O nosso sentido real é a salvação por Cristo Jesus. E vem muitas coisas aí querendo tirar o foco do cristão. Ah, mas e se realmente existir? Bom, primeiro nós temos que entender que a grandiosidade do universo é mais um reflexo de Deus. Deus fez o universo, essa grande imensidão, com muitas perguntas, né, sem respostas, evidente, mas nem tudo é para o ser humano saber, nem tudo cabe ao ser humano saber. No tempo certo, no tempo adequado, o ser humano vai saber ou não vai saber, ou isso não cabe a nós, tá? Quando será revelado, se é que será revelado, se é que existe, se é que não existe, mas o nosso foco na vida cristã é o nosso arrependimento, a nossa aproximação com Cristo. Isso não muda. Digamos que surja elementos e surja fatos concretos, imagens que existe vida fora da Terra. Jesus venceu a morte. Jesus venceu o pecado. Isso não irá tirar o nosso foco de Cristo. Nós continuamos ter que nos arrepender dos nossos pecados. Entendeu que a vida do cristão não pode ser mudada por qualquer fato. E não estou falando que é esse fato, tá? Não estou falando contra esse rapaz, mas isso levanta um outro tipo de pensamento.
Tudo que não é de Deus, ele não é claro, ele não é objetivo, ele não é direto. Ele tem a ideia de querer tirar o nosso foco. Porque os anjos caídos, né, comandado ali pelo diabo, por Lúcifer e por tantas outras coisas, ele não vem assim com uma forma clara. Ele vem com uma forma confusa de querer realmente tirar o foco do cristão. Porque realmente, para ter aquela ideia, mas será que existe? Será que não existe? Será que a Bíblia é verdade? Será que não é? A Bíblia é verdade, tá? Tudo é relatado aqui, é verdade, aconteceu. Inclusive, nós temos o nosso calendário marcando o ano de 2026, justamente pelo fato histórico da morte de Cristo. Isso já é um fato. Tem vários elementos que Jesus viveu, tem vários elementos ali de toda a trajetória do povo que saiu do Egito, no Êxodo. Tem elementos culturais. A arqueologia responde muitas coisas. Mas sempre vai ter algo para tirar o cristão do entendimento da sua salvação, do entendimento do seu arrependimento. Sempre querendo tirar o foco do cristão. A nossa vida não muda. Aconteça o que acontecer, nós não podemos ser levados pelo vento. Ah, aconteceu isso, hoje eu acredito, aconteceu aquilo, eu deixo de acreditar. Jesus derramou seu sangue na cruz, não foi em vão, foi para nos salvar. É isso que tem que ser o foco do cristão. A salvação não depende de nós, a salvação depende de Cristo, mas nós não podemos anular o sacrifício de Jesus. Quando nós ficamos pensando, nossa, e se agora realmente existir extraterrestres? E agora, se tiver imagens, vai colocar a Bíblia toda a perder? Vai colocar a história do cristianismo toda em vão? Não. Cristo não morreu em vão. Cristo morreu para nos salvar, para transformar o nosso caráter cristão, para você ter uma vida cristã na terra e você herdar a vida eterna. Agora sim, é suscetível a nós, seres humanos, termos muita curiosidade, tá? Mas nós não podemos deixar essa curiosidade ser maior do que o Evangelho. Nós temos que viver o Evangelho, nós temos que viver Cristo, nós temos que ter o nosso arrependimento diário. O fato do universo ter. Nós sabemos que nós vivemos na galáxia, na Via Láctea. Existem muitas outras galáxias, tá? Para quem não entende o que é galáxia, galáxia é esse conjunto a qual tem esse sistema solar a qual nós vivemos, que tem os planetas, tem o Sol, né? E tem ali. Se eu estiver falando algo equivocado, tá? Eu não sou especialista nesse assunto. Mas tem o nosso sistema solar aqui, que tem os nossos planetas, né? Marte, Plutão, Vênus. Esse é o nosso sistema solar, que é a nossa galáxia. Fora essa galáxia, tem dezenas, milhares de galáxias, né? Então, provavelmente tem outros planetas, mas nós não sabemos se existe vida, se não existe vida, mas o foco das Escrituras está na redenção do homem através do sacrifício de Cristo. A Bíblia está muito mais voltada para a humanidade do que para as nossas ideias sobrenaturais de ficção científica, de filmes do Spielberg. Isso é outra forma de pensar. O cristão ele não pode mudar o seu foco. Porque quando você começa, é o que nós sempre falamos, né? Nós temos as obras, como diz Gálatas, né? Vamos dar uma olhadinha em Gálatas, né? Eu sempre gosto de citar Gálatas. Quando nós falamos de Gálatas 5, tá? Nós temos as obras do Espírito e as obras da carne. Nós não podemos deixar que as obras da carne falem mais alto. Nós não podemos perder o nosso foco, que é Cristo, se deixar levar por qualquer situação, por qualquer vento, que já tira o foco da pessoa. Ah, mas será que então a Bíblia é toda uma mentira? Será que não é? Né? Como que eu vou analisar as coisas agora? Né? Porque ó, em Gálatas 5 nos diz assim, ó, Gálatas 5 no verso 17, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, nós temos a nossa carne ela quer tirar o nosso foco.
A nossa carne milita contra o nosso espírito, né? Porque, olha só, no início de Gálatas diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Você já tem a certeza que você é livre em Cristo, que você é um salvo. O que quer fazer com que você ache um outro Deus, um outro Senhor, um outro significado para a sua vida? Você quer voltar a ser um escravo? Porque se no caso de aparecer essas terrestres aqui, você vai negar a existência de Cristo? É isso? Quer dizer que você não tem plena certeza da sua salvação? Você não tem certeza de que Cristo morreu para te salvar? Por você, por mim e por todos aqueles que crerem e confessarem sua fé pública? Então, irmãos, virão muitas coisas, tá? Virão muitas situações que irão confundir os cristãos, mas nós temos que ter ideia que isso não muda o nosso ponto central, que é o nosso arrependimento diário, os nossos devocionais, a nossa vida firme em Cristo Jesus, independente do que aconteça. Porque o tempo todo falando sobre anticristo, sobre sinais que de repente não é buscar sinais para ter respostas, tá? Evidências, né? Vamos melhorar a palavra, evidências dos finais dos tempos, né? Pandemias, guerras, mudanças climáticas. Existem evidências da volta de Cristo, mas não é porque existe evidência que você vai rapidamente se corromper, rapidamente você vai desistir do seu Salvador. Lembre-se que o diabo ele nunca vai vir com uma forma clara. Ele não vai vir com seu tridente e com chifres. Ele vai vir sempre com coisas para confundir o cristão. O cristão tem que ter em mente que coisas extraordinárias, curiosas, que chamam muito atenção, nem sempre é lícito para o cristão, tá? Não estou falando contra os ufólogos, cada pessoa acredita na sua ciência, naquilo que ele acha que é adequado. Mas eu, como cristão, tenho que ter em mente, tá? Eu que anuncio o Evangelho de Cristo Jesus, tenho que ter em mente que não podemos, qualquer situação, perder o nosso foco. Lembre-se, o diabo ele não vem com seu tridente e com chifre falando que ele é o diabo. Ele vai vir sempre tentando confundir o cristão. Sempre tentando fazer com que o cristão desista do evangelho, desista daqueles que ainda não se arrependeram, realmente de se arrepender. Aquelas pessoas que achavam-se que eram salvas, né? Porque o salvo, uma vez salvo, ele não perde a salvação. Mas tem pessoas que talvez ele está professando a sua fé da boca para fora. Ele não entendeu o sacrifício de cruz. E quando aparece uma situação dessa, é a primeira oportunidade que ele tem, ele logo vai desistir do evangelho. Ele não se arrependeu, ele não teve o arrependimento genuíno. E aí o diabo, o inimigo das nossas almas, veio e conseguiu o que ele queria. E o que ele queria era tirar o seu foco de Jesus. Irmãos, não vamos ficar nos levando por qualquer vento, tá? Não estou falando defendendo placa de igreja, não estou falando que você está numa igreja que não está vivendo muitas vezes usam isso, né? Líderes ali, principalmente de seitas, né? Como a CCB, vou ter que falar da CCB. Não, nós estamos falando de igrejas que deixaram de falar de Jesus. Nós estamos falando de professar sua fé pública e acontecer algum evento extraordinário na Terra, e isso faça com que você comece a mudar de ideia. Então é sobre isso que nós estamos falando, tá? Aconteça o que acontecer na Terra, não muda o nosso plano de redenção com Cristo. Cristo morreu para nos salvar, para fazer nosso elo com Deus. Tenha o seu arrependimento genuíno, tá? Permaneça vivendo o Evangelho de Cristo Jesus, independente do evento que aconteça na Terra. Você não pode ser levado por qualquer vento. Você já entendeu o sacrifício de cruz. Você já vive uma vida em Cristo. Você já tem o seu caráter cristão transformado. Temos que entender que virão muitas coisas aí na Terra, com inteligência artificial, com tanta tecnologia, para confundir a vida do cristão. O cristão tem que usar a tecnologia a seu favor. Usar sim.
o mundo está aí para favorecer. Estou fazendo um vídeo na internet por causa da tecnologia, usando para evangelizar as pessoas. Mas saiba que tudo aquilo que causa confusão, causa incerteza e coloca sua fé em dúvida, não é de Deus, não é para um cristão. Então, se existe, se não existe, não é isso que a Bíblia foca. A Bíblia foca no seu arrependimento. A Bíblia não fala de vida fora da terra. A Bíblia fala de vida da terra. A Bíblia foca no ser humano caído. Quando o ser humano caiu, em Gênesis 3, é ali que começa o nosso plano de redenção, já começou ali. Porque ali nós já fomos desligados de Deus. E ali já começa apontando para a cruz. Temos que olhar para a cruz. Temos sempre que entender que Jesus não morreu em vão. E é assim que nós temos que viver. Tá bom? Espero que os irmãos tenham gostado dessa temática diferente. Vou analisar sempre situações da semana para não ficar só no assunto CCB. Só se acontecer algo extraordinário e eu já tiver gravado algo para o meu outro canal. Vou pedir para você se inscrever aqui. Tá? Aqui vai ter temas mais curiosos. E esse tema foi sobre a aparição, não sei se os irmãos já sabiam ou não, desse OVNI, desse objeto voador. Isso não muda a nossa vida cristã, tá bom? Independente do que acontecer, se tiver curiosidade de ver, veja, mas entenda, foque nas Escrituras. Não se deixe levar por situações a qual vai tirar a sua fé. Nós fomos feitos para viver eternamente com Deus, com Cristo. Mas para isso nós temos que nos arrepender genuinamente. De repente, se comprovasse alguma coisa, você já vai deixar Cristo? Não, não deixe o seu Salvador. Valorize o sangue, o sacrifício de cruz, a dura morte na cruz. Não foi fácil para Jesus. Nós temos que valorizar. E não é qualquer coisa que irá nos tirar do Evangelho de Cristo Jesus. Tá bom? Se inscreva no canal, deixe o like, comente se gostou desse tema, que assim eu farei mais vídeos dessa temática. Preciso do feedback de vocês, preciso do apoio, da inscrição, para me incentivar a fazer vídeos dessa forma, comentando como um cristão pensa as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Deus abençoe a todos. Para mais conteúdos como esse, siga meu canal, Na Rota com Cristo 2. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada irmão.